Oi pessoal, tudo bem? Espero que esteja tudo bem com vocês, bem com a família de vocês também. Que todo mundo saia logo dessa situação, né, de afastamento social, de recolho por conta da Covid-19 e que, né, dentro em breve nos reencontremos presencialmente. Mais uma vez aqui gravando um vídeo para que a gente possa dar continuidade as nossas atividades na disciplina Socioantropologia, oferecida aos cursos de saúde da Faculdade Dinâmica do Vale do Ipiranga, para enfermagem, farmácia, fisioterapia e psicologia. A gente continua discutindo questões relativas ao capítulo que é Sociologia, da obra do Anthony Giddens, e hoje a gente dá um passo à frente, né, naquilo que está previsto no próprio capítulo. Nos vídeos anteriores nós discutimos o conceito de imaginação sociológica, lá quando o autor coloca fundamentação das discussões do campo da sociologia. Discutimos dois dos autores fundadores da sociologia, primeiro Auguste Comte, posteriormente o Émile Durkheim, e hoje a gente, né, continua com as nossas conversas falando a respeito da obra do Karl Heinrich Marx. Marx, que viveu entre 1818 e 1883, lembrando que quando nós conversamos a respeito das obras do Comte e do Durkheim, nós destacamos que eles observavam as mudanças sociais ocorridas em reflexo das revoluções industrial e francesa, né, uma revolução econômica e social, uma revolução política, né, de outro lado. O Marx também tece observações nesse sentido, observando as mudanças estruturais, especialmente do ponto de vista da economia, né, que haviam sido provocadas pela Revolução Industrial, ou melhor dizendo, pelo capitalismo. Né? A gente tem aí alguns pontinhos para destacar com relação a questões-chave da obra do Marx. Né? Primeiro ponto aí, sua obra se concentra na análise de consequências socioeconômicas decorrentes da expansão do capitalismo, ali no século XIX, especialmente em decorrência da Revolução Industrial, da primeira Revolução Industrial. No ponto 2, ele analisa o processo de reestruturação da sociedade no capitalismo, né? Ou seja, ele observa mudanças radicais ocorridas em relação a momentos anteriores ao advento do capitalismo, e destaca uma série de questões que são fundamentais para entender esse processo de mudança e possivelmente até onde ele iria levar a sociedade, né, representado especialmente pelo acirramento ou crescimento da chamada luta de classes, que ele considera a força motriz da história da humanidade. Inclusive em períodos anteriores, a gente vai falar um pouco melhor a respeito disso quando comentar especificamente a respeito do materialismo dialético, ou materialismo histórico, né, com a perspectiva dele para entender a história da humanidade. Terceiro ponto, desenvolver uma perspectiva progressiva da história e o materialismo histórico, cujas transformações estariam, né, da humanidade diretamente ligadas às condições materiais ou econômicas, né, elas seriam de fato aquilo que daria visibilidade aos processos de transformação de um determinado estágio para o outro. Ele analisou também o processo de desigualdades socioeconômicas, especialmente direcionado à classe operária ou proletariado. Então ele entende também que os trabalhadores são chave para entender não só o próprio capitalismo, mas o futuro do capitalismo. Eles determinariam, a partir de um processo que ele chamou de tomada de consciência de classe, mudanças estruturais que seriam uma nova passagem de estágio da história da própria humanidade. E seguindo aqui, o Anthony Giddens dá o seguinte destaque, que eu reproduzo aqui para a gente conversar. O capitalismo é um sistema de produção que se diferencia radicalmente de todos os sistemas econômicos anteriores a ele, envolvendo a produção de bens e serviços vendidos a uma ampla variedade de consumidores. Antes, as forças econômicas não tinham a extensão que o capitalismo conquista, especialmente pelo seu caráter de, digamos assim, ser uma estrutura adaptada ao consumo de massas. Né? Isso, no século XIX, ainda está no início, e esse início está sendo observado por Marx. Marx está observando justamente um período que pode ser identificado como o início da internacionalização do capitalismo, uma fase importantíssima desse processo de mudanças estruturais na sociedade por ele observada, no caso da sociedade ocidental europeia. E aí há dois pontos
né, principais ou elementos básicos que o Marx identifica para entender o capitalismo, né? Ou seja, sem os quais não dá para entender. De um lado é o quê? O próprio capital. O capital seria o quê? Quando a gente fala de capital, muitas pessoas pensam apenas no dinheiro, ou seja, no capital enquanto fator econômico, fator monetário. Capital não é só dinheiro. É dinheiro e algumas outras coisas. Terra é capital. Para alguns outros autores, do século XX, por exemplo, questões imateriais podem ser consideradas capital. Político, ou seja, capital simbólico, que pode atribuir a uma pessoa a possibilidade de acúmulo de poder. Uma pessoa com prestígio pode acumular capital político, pode acumular capital simbólico, pode acumular capital cultural, uma série de outras questões. Eu estou falando especificamente de um autor chamado Pierre Bourdieu, mas enfim, não vem ao caso agora. O que é o capital? Qualquer recurso, incluindo dinheiro, máquinas ou investido para criar recursos futuros. Ou seja, não é só dinheiro. Uma pessoa pode falar, mas o dinheiro é que possibilita essas coisas todas. Mas no fim das contas, ele não vai ser só o dinheiro. Faltou aqui um item importante que é terra. Terra também é um capital. O principal objetivo do capitalista, que também podemos chamar de burguês, assim que Marx o chamava, ou seja, aquele que é o possuidor de fato do capital, é acumulá-lo. E acumular cada vez mais capital. A lógica do capitalismo, para Marx, seria o quê? A lógica da acumulação de capital. Para que o burguês trabalha? Para que o dono do capital trabalha? Para acumular cada vez mais capital. De outro lado, no entanto, a gente tem um outro elemento dessa realidade capitalista, que não é do capital nem daqueles que o possuem, mas é daqueles justamente que não têm acesso ao capital. Ou seja, a mão de obra assalariada ou proletariado. Né? Quem faz parte do proletariado? Todas as pessoas que não têm acesso ao capital. Ou conjunto de trabalhadores, todas as pessoas que não possuem acesso ao capital, sendo submetidos ao trabalho nos meios de produção pertencentes aos capitalistas. Os meios de produção são os lugares onde o capital se transforma, onde ele se transforma em produto, onde ele se transforma em bem de consumo. As pessoas que dominam o meio de produção são os capitalistas. De um lado, têm acesso pleno ao capital. De outras pessoas que não têm acesso pleno ao capital, elas têm que trabalhar nos chamados meios de produção, né? Para conseguir sobreviver. Disso, então, a gente pode se escorar na seguinte definição. No capitalismo, a burguesia possui fábricas, ou seja, os meios de produção, as matérias-primas e outros recursos produtivos, né? E é capaz de controlar o que é produzido e a disponibilidade desse produto. Ela controla o vigor do mercado, controla como as coisas vão fluir, controla os preços, por exemplo. Muitas vezes a gente escuta as pessoas falando, estamos hoje no século XXI, o mercado está nervoso, etc. Não é o mercado que está nervoso, são as pessoas, segundo a lógica marxista, melhor, segundo a lógica de Marx, são as pessoas que controlam os meios de produção que estão nervosas, não uma entidade fantasmagórica, a que a gente chama de mercado. O mercado ele tem carne e osso, né, e vontades, segundo a perspectiva de Marx. Né? Lembrando que a gente está falando de como pensaram os autores. Então ele diria que o quê? Não, são os burgueses que estão nervosos, são eles que estão ansiosos com as decisões tomadas com relação ao campo da produção. Né? Seguindo nisso, de outro lado, o proletariado subordinado, né, a essas questões postas pelos donos dos meios de produção, que seriam os capitalistas, tem apenas a sua habilidade de trabalho, que vende para o dono do meio de produção, né, para que possa sobreviver. Né? E isso, para Marx, que gera o problema adicional àquele já vivenciado nos outros modos de produção, que é o que a gente vai comentar daqui a pouco, ou seja, nos outros momentos da história, que foram marcadas por disputas de poder entre classes sociais diferentes. Marx acreditava que o capitalismo era um sistema inerentemente classista, ou seja, que vivia a partir da divisão entre aqueles que tinham acesso ao capital e aqueles que não tinham. Né? As relações de classe, portanto, se caracterizavam pelo conflito
entre aqueles que possuem acesso ao capital e aqueles que não possuíam acesso ao capital ou não possuem. A relação entre essas classes, a possuidora do capital e a não possuidora do capital, sempre vai ser de exploração de uma sobre a outra, né? Pois os trabalhadores têm pouco ou nenhum controle sobre o seu trabalho, né? Sobre a remuneração da sua força de trabalho, sobre o seu próprio tempo de vida, muitas vezes. E os empregadores, no caso os capitalistas, podem obter lucro apropriando-se do produto da mão de obra desses trabalhadores, como destacou Giddens lá no seu capítulo. E aí, Marx afirma que o conflito de classes foi o verdadeiro motor das transformações socioeconômicas ao longo do tempo e mesmo antes do capitalismo. Ele destaca que as contradições entre um grupo que possui poder e outro que não possui é comum à história da humanidade e foi identificada em outras fases, digamos assim, econômicas, que ele chama de modos de produção. O que acontece no capitalismo é que essa disputa, essa luta, ela tende a se acirrar violentamente. Ela chega a um limite. Ele prevê que ela chegaria a esse limite. E chegando a esse limite, ela provoca uma nova mudança estrutural da realidade social. No Manifesto do Partido Comunista, escrito e publicado em 1848, junto com Engels, o Marx afirma o seguinte: a história de todas as sociedades até o presente, no caso o presente era 1848, é a história da luta de classes. Ou seja, a história da humanidade ela é ativada por conta das disputas em torno do poder, ou das disputas em torno da própria vida, né? É interessante que essa afirmação, já posta lá no Manifesto do Partido Comunista, é base para o entendimento de correntes de interpretação sociológica, como a teoria do conflito, por exemplo. São os conflitos que movimentam as sociedades humanas e não a coesão, como, por exemplo, defendeu o Emile Durkheim. O Durkheim entende que o objeto fim do fato social é sempre lutar pela coesão. E o Marx diz que a sociedade se movimenta ao longo do tempo sempre através do conflito, sempre através da disputa, né? Ele tece uma série de considerações em cima disso para criar aquilo que vou chamar de materialismo histórico, né? Que pode ser entendido como uma teoria explicativa das mudanças sociais, especialmente provocadas pela disputa econômica entre classes. Então, razão pela qual ele diz que a luta de classes sempre foi o motor da história. A luta entre classes vai fazer com que os processos econômicos se mudem radicalmente e representem uma transição de um estágio de desenvolvimento da sociedade para outro, ou um estágio de organização das sociedades para outro. Segundo essa perspectiva, a história da humanidade seria marcada por uma série dessas transições entre aquilo que ele chamou de modos de produção. Cada um desses estágios de desenvolvimento ou de organização da economia e da sociedade, o Marx chamou de modo de produção. O modo como a vida material era organizada em um determinado contexto, em um determinado momento. Ou seja, períodos do tempo, períodos da história. E que a passagem de um desses modos de produção para o outro representava uma mudança bastante radical da organização da própria sociedade. A passagem de um modo de produção para o outro se daria a partir da expansão de determinada estrutura econômica, por exemplo, ou a força de produção, e do poder da classe que a domina de maneira gradual ou mesmo de maneira abrupta através de processos revolucionários, violentos, portanto. Assim, a humanidade teria passado por diferentes modos de produção, e aí estão destacados 4 deles, aquele que ele chamou de comunismo primitivo, que seriam as formas primitivas de organização social entre nós, seres humanos, em que a sociedade privada inexistiria, ou seja, as pessoas não teriam propriedade privada, a propriedade seria comunal, ou seja, todo mundo é dono de tudo, não existiria estruturas hierárquicas destacadas e estruturas econômicas de produção de bens e serviços, por exemplo. Isso muda um pouco quando a gente tem a transição para o chamado escravismo antigo, em que a estrutura da sociedade já é modificada com o nascimento daquilo que a gente poderá chamar de propriedade privada, mas especialmente pelo fato de já haver uma divisão
dessa mesma sociedade em estamentos ou classes, ou seja, senhores e escravos. Ele está falando especificamente, fazendo referência à antiguidade ocidental. Então, né, Roma, antes de Roma, os gregos, né, com a prática da escravidão, por exemplo, da antiguidade, que não era coisa apenas do Ocidente. Ninguém sabe exatamente onde nem quando essa escravidão da antiguidade surgiu, mas ele estabelece que ali já nasce um acirramento de classes antagônicas, o senhor e o escravo. Há uma, digamos assim, sofisticação desse sistema, né, de organização da sociedade no feudalismo, especialmente pelas divisões, né, estamentais daquela sociedade, formadas por nobreza, clero, plebe, servos. Então ele observa que as estruturas de poder estão ali, né, crescendo em termos de complexificação, mas ainda com as disputas muito acirradas, né? Ou seja, existe a luta pelo acúmulo de poder, mas esse tipo de acúmulo de poder, de luta pelo acúmulo de poder, vai ganhar um grau jamais visto quando chegamos até o capitalismo, né? Que é o modo de produção que ele observou ali em transformação, em ebulição. Ele vai dizer que a burguesia foi a classe revolucionária que lutou contra as estruturas de poder do feudalismo, né, para construir essa passagem ao capitalismo. Ele diz que a burguesia é a classe responsável por essa transformação e destruição das estruturas do modo de produção anterior, o feudalismo, né? Com a chegada a esse modo de produção capitalista, né, teríamos aí o acirramento desse processo longo de luta entre classes, protagonizado naquele momento pela burguesia, a classe revolucionária responsável pela destruição do feudalismo, segundo ele, e o proletariado, que é a massa de trabalhadores empregada no processo de expansão do próprio capitalismo, no processo de industrialização da sociedade, ali no século XIX, principalmente. O processo de exploração imposto contra o proletariado, segundo Marx, seria cada vez mais violento, levaria, portanto, a um processo de tomada de consciência por parte dos próprios trabalhadores em relação a essa exploração por eles sofrida. Porque esse processo cresceria cada vez mais, porque a necessidade de acúmulo de capital também cresceria cada vez mais, segundo Marx. Os trabalhadores, então, desenvolveriam a chamada consciência de classe. E essa chamada tomada de consciência de classe dependia de você sair de um estado que ele chamou de alienação para outro que é esse de tomada de consciência. Ou seja, eu tenho que sair de um estado em que eu não reconheço as coisas que acontecem à minha volta, porque a própria estrutura do capitalismo também trabalharia para isso, para dissimular todo o processo de exploração que envolve a vida de cada pessoa, especialmente dos trabalhadores, para que eu reconheça, né, a situação na qual eu, como trabalhador, estou envolvido, mas que também outras pessoas estão igualmente envolvidas, estão igualmente afetadas por esse processo. Quando eu reconheço que eu estou na mesma situação que outras pessoas, ele dizia que essa pessoa tomaria consciência de que pertence a uma classe. A consciência não é só o trabalhador, segundo ele, perceber que passa por um processo de exploração, mas que ele não passa por isso sozinho. Ele passa por isso junto com um conjunto muito grande de outras pessoas. Então aí, de fato, essa pessoa tomaria consciência de que ela pertence a uma classe. Tomando consciência de que ela é explorada, e que ela é explorada porque ela pertence a uma classe, e, portanto, outras pessoas estão passando pelo mesmo processo, pelo mesmo problema, ela se organizaria junto com essas pessoas e pressionaria o próprio sistema. O sistema previa ele que não cederia a essa pressão, a pressão aumentaria, porque aumentaria também a organização das pessoas que fazem parte dessa massa de trabalhadores, ou seja, do proletariado, e o proletariado tomaria o poder e desestruturaria o próprio capitalismo. Essa é a previsão, está na obra do Marx. Um dos mecanismos que ele indicou como aqueles que levariam provavelmente a tomada de consciência é a existência da chamada mais-valia, né?
Seria uma das chaves para entender como o processo de exploração se dava, né? E como é que a gente pode definir de maneira bem simples a chamada mais-valia? Ela poderia ser definida aqui de maneira bem rápida, com uma diferença entre o salário que cada trabalhador recebe e o valor real da sua própria força de trabalho, daquilo que ele fez. Ele nunca receberia o valor justo e real daquilo que ele desempenhou com sua força de trabalho. Porque o valor, né, que ele recebe está muito aquém daquele que foi embutido no valor do produto e que a gente pode chamar de lucro. Sendo que muitas vezes ele trabalha para produzir muito além daquilo que ele é pago. É uma explicação rápida para a gente tentar entender esse mecanismo da mais-valia. Que é uma questão adicional, no caso, o valor do produto concebido, ou seja, aquilo que o trabalhador constrói na fábrica, por exemplo, e depois é comercializado, não se equivale ao valor real do próprio trabalho daquela pessoa, sendo, portanto, sempre menor do que aquilo que ele recebe, aquilo que é o salário pago, no fim das contas. E o Marx divide essa questão em duas, né? A mais-valia absoluta e a mais-valia relativa. Ele vai dizer que muitas vezes o dono do meio de produção, ou seja, o capitalista, ele vai dizer, olha, eu comprei máquinas, eu pago a luz, eu pago a água, eu adquiri o galpão, construí, etc, etc. Esse valor tem que ser embutido no valor de venda do produto. Mas o que ele discute é que há valores adicionais ao valor de venda do produto que nunca são repassadas a quem de fato concebeu o produto, que é o trabalhador. No caso da mais-valia absoluta, a gente pode indicar que ela é produzida pelo prolongamento físico da jornada de trabalho. Ou seja, muitas vezes a pessoa trabalha e produz muito além daquilo que seria equivalente ao salário percebido por ela. Ou seja, ela produziu um número muito maior de itens e não recebeu pela produção adicional. E isso seria uma estratégia sistemática. Aí, hoje em dia, a partir do século XX, né, a gente tem em vários lugares do mundo leis do trabalho que regulam, por exemplo, as horas de jornada. Né? Quando Marx escreveu no século XIX, não existia leis trabalhistas em lugar algum. As pessoas não tinham carga horária de trabalho bem definida. Então, essa questão da mais-valia absoluta sempre ocorria. No entanto, alguns autores podem argumentar de maneira bastante interessante que mesmo hoje, com leis trabalhistas vigentes, sendo elas conquistas dos trabalhadores do passado, que tomaram consciência de classe, que a hora extra, por exemplo, ela não cobre a mais-valia. Ou seja, o valor recebido com hora extra ainda estaria aquém do valor real do trabalho, do real valor da força de trabalho, né, e da produção saída, né, concebida a partir dessa força de trabalho especificamente. A mais-valia relativa pode ser identificada pelo barateamento da força de trabalho, abreviando-se parte da jornada destinada à produção, o que só pode ser feito, ou pode ser concebido, a partir do desenvolvimento de tecnologia e substituição, portanto, das pessoas por máquinas. Ou seja, o desenvolvimento tecnológico de algumas linhas de produção levaria ao barateamento dos salários das pessoas. Então, se a força de trabalho não era remunerada de maneira justa, ela será ainda menos justa com digamos assim, a substituição da presença humana pela presença de máquinas. Isso está escrito lá no século XIX. Tem uma série de autores que discutem isso para o século XX e para o século XXI, por exemplo. Uma série de profissões desaparecem, né, do mercado de trabalho por conta da presença da tecnologia, muitas vezes. Ou as pessoas que ficam no mercado de trabalho têm o valor da sua força de trabalho continuamente depreciada por conta disso. É uma questão interessante para se pensar hoje em dia, inclusive em tempos de pandemia. Né? Quantas pessoas estão deixando de trabalhar ou continuam a trabalhar e muitas vezes com um corte de seus salários, mesmo não estando em casa, cumprindo afastamento social, etc. Será que os entregadores que estão, né, movimentando o mercado em plena pandemia,
por exemplo, entregando comida, entregando outros produtos comprados pela internet, por exemplo. O salário deles aumentou porque a demanda desse nicho de mercado específico aumentou. Essa é uma questão interessante para a gente comparar com o século XXI. Talvez seja legal pensar nessas questões. A visibilidade crescente desse processo de exploração levaria a classe trabalhadora à consciência de classe, ou à tomada de consciência de classe, e culminaria com a destruição do próprio modo de produção capitalista. Como eu comentei anteriormente, os trabalhadores pressionariam o sistema resistiria e a pressão aumentaria por parte dos trabalhadores. Essa é a previsão do Marx, ainda não realizada, né? Muitos autores discutem, inclusive, que o Marx faz boas, digamos assim, bons diagnósticos, mas más previsões ruins para o futuro do próprio capitalismo. Outros autores argumentam, por exemplo, que o capitalismo tem crises contínuas e que essas crises contínuas, em um determinado momento, pode levar ao seu colapso. Né? A crise mais recente de 2008, por exemplo, mas que não levou ao colapso do capitalismo. Então, tem uma série de autores que fazem questões nesse sentido. Não trabalhando exatamente com os conceitos originais da obra de Marx, mas tecendo observações a partir deles, por exemplo. O que é legal lembrar também é que o marxismo não é a obra de Marx. O marxismo são as leituras a partir da obra de Marx, inspiradas pela obra de Marx. Né? Marx não era um marxista. Marx teceu sua própria obra, em conjunto com Engels, por exemplo. Né? O processo revolucionário, construído a partir, né, do aumento dessa tensão proporcionado pela luta de classes, seria conduzido pelo proletariado, determinando a passagem para outros dois meios de produção, o socialismo e o comunismo. O comunismo seria o último e definitivo modo de produção. O socialismo conduziria, né, o processo para a extinção da sociedade de classes, organizaria o processo de extinção da sociedade de classes, incluindo a extinção da propriedade privada. Né? Uma nova classe dirigente seria formada, seria a ditadura do proletariado, né? Os trabalhadores se apoderam do Estado e conduzem ou conduziriam esse processo de transformação profundo das estruturas, né, vigentes, principalmente pensando na dissolução da propriedade privada. Por fim, né, o que ocorreria seria a extinção completa da sociedade de classes. Não haveria mais distinção entre aqueles que têm acesso e aqueles que não teriam acesso ao capital. Essa é a ideia central do Marx. O comunismo nos levaria a isso, né? É um momento em que a distinção do acúmulo material não ocorreria mais. As pessoas teriam garantidas pelo esse processo de transição conduzido a partir do socialismo, no comunismo, acesso às mesmas oportunidades e acesso aos mesmos bens. Né? Não significa que não haveria produção de bens de consumo, mas o consumo estaria disponível a todas as pessoas. Todas as pessoas teriam direito a ter a posse equânime dos bens de consumo para si e para os outros, né? Pensando numa espécie de equilíbrio de existência entre todas as pessoas. Né? Se acreditava, né, Marx acreditava que esse modo de produção nos levaria ao desaparecimento não só da sociedade de classe, mas das desigualdades sociais, de maneira geral. Né? Enfim, eu espero que o vídeo tenha ajudado. Eu peço que vocês deem um retorno com relação a isso, se a aula foi satisfatória ou não. Lembrando que a gente está já no finalzinho da primeira etapa avaliativa, obviamente que todos esses transtornos causados pela pandemia, né, pela nossa adaptação à nova realidade didática, nos impõe uma série de desafios, mas eu espero que consigamos vencer todos esses desafios tranquilamente e peço que vocês, né, respondam se está correndo bem, se não está, por favor, para que a gente possa construir esse caminho de forma cada vez mais satisfatória para todo mundo, tá bom? Espero que todo mundo esteja bem, continue bem, né, e que nos reencontremos em breve. Um grande abraço para todo mundo. Tchau, tchau.